Talvez você já tenha sentido essa sensação. Quanto mais tenta controlar cada detalhe da sua vida, mais distante a abundância parece ficar. É como se ela escorresse pelos dedos, como areia fina que se recusa a ser retida. Existe uma dor silenciosa que acompanha essa busca incessante por respostas, uma exaustão que nasce do esforço em entender racionalmente cada movimento, cada possibilidade, como se houvesse uma equação secreta que, quando descoberta, garantisse prosperidade e plenitude. Essa dor é real e muitos vivem nela sem perceber. Napoleon Hill nos alertou sobre isso em Pense e Enriqueça. Ele disse que a mente consciente é o terreno fértil, mas é o subconsciente, carregado de fé e emoção, que realmente germina a semente da abundância. Não é o cálculo racional que abre portas, mas a imaginação sentida, a fé vívida, a confiança que nasce além da lógica. E, no entanto, muitos ainda insistem em analisar, planejar, organizar em excesso, acreditando que o controle é o mesmo que poder. A ciência confirma o que a espiritualidade já dizia. Joe Dispenza explica que, quando o cérebro entra em estado de hiperatividade analítica, o corpo libera mais cortisol, o hormônio do estresse. Esse excesso de vigilância interna nos desconecta das ondas criativas alfa e teta, justamente os estados de consciência em que a abundância pode ser acessada. Tentamos pensar para prosperar, mas acabamos nos fechando para os espaços onde o milagre acontece. E há ainda a sabedoria dos símbolos espirituais. Imagine tentar controlar um rio, puxando suas águas com rédeas. Quanto mais força você aplica, mais turbulência cria, mais difícil se torna atravessar. A abundância é assim. Quanto mais você tenta controlá-la, mais ela se agita, mais distante parece. A fluidez só acontece quando soltamos as rédeas e confiamos no movimento natural da vida. Hoje vamos caminhar por essa reflexão. Vamos expor erros invisíveis, revelar fatores ocultos que sabotam sua frequência e descobrir como a abundância floresce, não no excesso de esforço, mas no espaço vazio da entrega. Este é um convite para soltar a luta e abrir-se para o campo onde a abundância se manifesta com naturalidade. Existe uma ilusão sutil que prende muitas pessoas em um ciclo de frustração. A ideia de que controlar significa ter poder. A mente lógica, treinada desde cedo para buscar explicações, tenta dominar até mesmo aquilo que não pode ser visto ou medido. Mas quando essa lógica tenta controlar o invisível, cria resistência. É como se, ao invés de permitir que a energia da vida fluísse, construíssemos muros internos que barram justamente o que desejamos receber. Esse esforço excessivo não é apenas mental, é também energético. Muitas vezes, essa busca de controle se disfarça em práticas que parecem espirituais, mas que no fundo são apenas tentativas de acalmar a ansiedade. Há quem faça repetições mecânicas de afirmações, siga rituais sem presença verdadeira ou transforme a espiritualidade em uma performance para se sentir seguro. Mas a espiritualidade não é palco. A espiritualidade é vivência. Quando o coração não está envolvido, tudo se torna apenas forma sem essência. Neville Goddard nos lembra, através da lei da Assunção, que não é a análise que molda o invisível, mas a imaginação sentida, vivida, encarnada como realidade interior. Quando você imagina com emoção verdadeira, quando se permite sentir como se já fosse real, você cria raízes no campo invisível. É essa imaginação impregnada de fé que tem o poder de transformar, não o controle rígido da mente lógica. O paradoxo é claro. Quanto mais você busca controlar, menos poder real você tem. Mas quando solta, quando confia, quando permite que a imaginação guiada por fé conduza o processo, o poder se revela de forma natural, sem esforço forçado. Esse é o erro invisível que tantos cometem, e reconhecer isso já abre espaço para uma transformação profunda. Muitos acreditam que estão apenas sendo responsáveis quando passam horas planejando cada detalhe da vida. Mas, na verdade,
Esse planejamento excessivo esconde uma camada silenciosa de ansiedade. O coração diz que é prudência, mas o corpo sente o peso de uma vigilância constante. E sem perceber, a pessoa começa a vibrar não em confiança, mas em medo. Medo de errar, medo de não conseguir, medo de não estar pronta. Essa energia não cria abundância, ela a repele. A neurociência nos mostra um detalhe revelador. A dopamina, neurotransmissor ligado à motivação, não se ativa de forma sustentável em quem está preso na obsessão por resultados. Ela é liberada quando existe prazer no caminho, quando há alegria no processo, e não apenas na meta. Quando o foco é apenas no controle do futuro, o corpo responde com tensão, e a mente passa a vibrar em escassez. É como se cada tentativa de garantir o amanhã fosse, na prática, uma declaração de desconfiança no presente. Existe uma chave poderosa escondida nesse contraste. Ao invés de se perder em projeções rígidas, o que realmente eleva a frequência são pequenas visualizações diárias, carregadas de emoção genuína. Não a visão de um plano fixo, mas a imagem sentida de algo bom florescendo, acompanhada de uma emoção real que aquece o corpo e traz leveza. Quando a imaginação é nutrida pela emoção e não pela obrigação, a vibração se transforma e a mente começa a operar em um campo de confiança, não de vigilância. O perigo está justamente na sutileza. A ansiedade pode se disfarçar de disciplina, mas o universo responde à emoção, não ao rótulo que damos a ela. Enquanto o coração vibra em ansiedade, a abundância permanece bloqueada. Mas quando vibramos em prazer, em confiança e em leveza, o campo ao redor responde com sincronicidade. Existe um momento de silêncio entre um pensamento e outro, um intervalo quase imperceptível, onde não estamos tentando controlar, entender ou resolver nada. É nesse espaço vazio que a abundância encontra terreno fértil para se manifestar. Parece contraintuitivo, porque fomos ensinados que precisamos estar sempre em movimento, sempre ocupados, sempre fazendo. Mas a abundância, em sua essência, nasce quando aprendemos a permitir, quando abrimos espaço interno para que o novo possa florescer. As tradições antigas sempre souberam disso. Gregg Braden nos lembra que, em muitas culturas, o silêncio era visto como um portal da criação. Não se tratava de ausência, mas de presença profunda. O vazio não é carência, é potência. É nesse campo silencioso que as sementes invisíveis começam a germinar. E quando entregamos o controle e repousamos nesse estado, o que parecia impossível encontra um caminho para se tornar real. O bambu chinês é uma metáfora perfeita para esse processo. Durante anos, ele cresce escondido debaixo da terra, sem sinais visíveis de progresso. Para quem observa de fora, parece que nada está acontecendo. Mas em silêncio, suas raízes se expandem, criando a base para um crescimento extraordinário. Então, de repente, ele explode para fora da terra, crescendo metros em questão de semanas. A abundância é assim, invisível por muito tempo, até que, de repente, se torna incontestável. É nesse vazio fértil que o milagre se esconde. Quando não estamos tentando controlar, abrimos espaço para que a vida nos surpreenda. Quando nos rendemos ao silêncio interior, algo maior pode agir em nosso favor. A abundância não precisa de esforço forçado, mas de espaço para se revelar. Existe uma armadilha sutil que prende muitas pessoas na escassez: o excesso de esforço. Quando acreditamos que a abundância só virá se fizermos tudo exatamente certo, criamos um padrão interno de cobrança constante. E em vez de aproximar o que desejamos, esse excesso de vigilância cria frustração. É como se a cada passo a mente estivesse fiscalizando, medindo, comparando, e no fim, a energia gasta fosse muito maior do que o retorno. Esse é o paradoxo psicológico da abundância. Quanto mais tentamos observar e medir seus sinais, mais distante ela parece. O olhar ansioso que vigia o resultado se torna o mesmo olhar que bloqueia a manifestação.
É como tentar fazer uma semente brotar puxando suas folhas antes da hora. O excesso de esforço, ainda que motivado pelo desejo sincero de prosperar, gera uma vibração de escassez, porque parte do pressuposto de que ainda falta, de que ainda não é suficiente. A transformação começa quando entendemos que a abundância não nasce do raciocínio exaustivo, mas da emoção sustentada. Silenciar a mente antes de dormir, mesmo que por apenas alguns minutos, cria um espaço onde a energia pode se reorganizar. Reviver uma memória de gratidão real, deixando que o corpo sinta novamente aquela emoção, abre as portas para uma frequência diferente. E adormecer nesse estado, não em meio a pensamentos acelerados, mas envolvido pela emoção, é como plantar uma semente no terreno fértil do subconsciente. Essa é a consequência prática. O excesso de esforço gera escassez, mas a entrega consciente gera plenitude. Não é sobre fazer mais, mas sobre sentir de forma diferente. O universo não responde à quantidade de esforço, mas à qualidade da vibração. Imagine um jardineiro que planta suas sementes e todos os dias abre a terra para verificar se algo já começou a brotar. Esse gesto, por mais bem intencionado que seja, destrói o processo invisível que acontece debaixo do solo. A semente precisa de silêncio, de tempo, de paciência para criar raízes e se preparar para florescer. Assim é a abundância. Ela não pode ser apressada, não pode ser forçada, não pode ser arrancada do invisível pela ansiedade do agora. A paciência vibracional é um ato de fé ativa. É quando você confia no invisível, mesmo sem ver provas imediatas. É quando você rega seu jardim interno com emoção positiva, com gratidão, com confiança, sabendo que aquilo que está germinando vai se revelar no tempo certo. Essa paciência não é passividade, mas uma escolha consciente de respeitar o ritmo da vida. Histórias reais confirmam essa verdade. Há pessoas que, depois de anos de esforço excessivo, encontraram abundância justamente no momento em que decidiram soltar o como. Quando abriram mão da necessidade de controlar cada detalhe, o inesperado aconteceu. Portas se abriram, oportunidades surgiram e os resultados foram muito maiores do que poderiam ter planejado. É como se o universo tivesse esperado apenas um sinal de confiança para liberar o fluxo. O jardim da abundância floresce quando aceitamos o tempo invisível, quando compreendemos que cada semente tem seu próprio ciclo. O jardineiro que respeita esse processo colhe frutos maiores do que aquele que tenta apressar a colheita. Assim também é com a vida. A abundância se revela quando aprendemos a confiar no invisível e a nutrir com fé e emoção aquilo que já está crescendo em silêncio dentro de nós. No fim, a abundância não é uma equação a ser resolvida, mas um campo que responde ao estado em que escolhemos viver. Napoleon Hill já dizia que a fé não é um esforço mental, mas um estado emocional sustentado que alimenta o subconsciente e cria as condições para a manifestação. A abundância não nasce do excesso de análise, mas da confiança que repousa no coração e se expande em ondas invisíveis. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças inconscientes moldam não apenas o campo energético, mas também o biológico. Se acreditamos, ainda que de forma sutil, que precisamos entender cada detalhe para merecer receber, o corpo e a mente vibram em tensão. Mas quando reprogramamos essa crença, quando aceitamos que a vida pode nos surpreender sem que saibamos o como, abrimos espaço para que a abundância se revele. Essa é a chave final. Abundância é menos sobre entender e mais sobre emoção, fé e presença são o tripé que sustenta esse campo. Quando o coração se abre em confiança, quando a mente silencia sua obsessão pelo controle, quando o corpo sente gratidão antes mesmo da prova material, a abundância floresce naturalmente, sem esforço forçado, sem luta, apenas como um rio que flui, como uma semente que germina, como um jardim que floresce em seu tempo perfeito. Agora eu quero ouvir de você. Qual parte deste vídeo mais tocou o seu coração?
Deixe nos comentários a frase "Eu confio no invisível" para declarar ao universo que você está pronto para viver a abundância com leveza.